Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Conheça agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. Ninguém sabe ao certo como as pessoas desaparecem nas backrooms. Alguns dizem que você simplesmente clique no lugar errado da realidade, como passar por uma porta, tropeçar ou até mesmo tirar um cochilo no local errado. Para Daniel, tudo começou com uma queda acidental em uma obra abandonada. Ele estava explorando um prédio velho com seus amigos, algo que faziam por diversão em finais de semana. Mas, dessa vez, o chão cedeu. Quando abriu os olhos, não estava mais no prédio. Em vez disso, estava em um corredor estranho. As paredes tinham um tom amarelo desbotado, cobertas por um padrão de papel de parede surrado e desgastado. O chão estava coberto por um carpete úmido que exalava um cheiro de mofo, e luzes fluorescentes no teto zumbiam com intensidade irritante. Ele chamou por seus amigos, mas sua voz se perdeu na imensidão. Não havia resposta. Era como se ele estivesse em um lugar completamente isolado do mundo. Que droga é essa? Ele murmurou, tentando entender onde estava. Ao caminhar pelos corredores aparentemente infinitos, tudo parecia igual. Cada curva levava a mais corredores amarelos, mais carpetes úmidos, mais luzes zumbindo. Depois do que pareceram horas, Daniel começou a ouvir barulhos. No início, eram passos suaves, ecoando ao longe. Ele pensou que poderia ser um de seus amigos. Ei! Alguém aí? Ele gritou. Os passos cessaram. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Daniel deu alguns passos na direção de onde os sons vieram, mas, ao virar um corredor, viu algo que fez seu sangue gelar. Uma figura alta e esguia estava de costas para ele. A pele da criatura era de um tom cinzento doentio, e parecia coberta por manchas úmidas. Apesar de não ter olhos visíveis, Daniel sentiu que estava sendo observado. A figura se virou lentamente, revelando um rosto vazio, sem boca ou nariz, apenas dois buracos escuros onde deveriam estar os olhos. Quando a criatura começou a se mover em sua direção, Daniel correu. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia que precisava sair dali. Os corredores se tornavam cada vez mais confusos, parecendo mudar à medida que ele avançava. Algumas portas apareciam, mas ao abri-las, ele só encontrava mais corredores ou salas vazias. Dias pareciam se passar, embora Daniel não tivesse certeza. O tempo não fazia sentido nas backrooms. Ele estava com fome, sede, e seu corpo doía de tanto andar. A única coisa que o mantinha em movimento era o medo. Ele encontrou garrafas de água espalhadas em algumas salas, mas nunca confiou nelas completamente. Porém, a sede o venceu. Ao beber a água pela primeira vez, sentiu um gosto metálico estranho, mas não tinha escolha. Enquanto continuava sua exploração, Daniel começou a perceber que não estava sozinho. Criaturas semelhantes à primeira, mas mais rápidas e agressivas, surgiam de vez em quando, forçando-o a se esconder em buracos nas paredes ou atrás de móveis velhos que encontrava pelo caminho. Certa vez, ele encontrou um espelho pendurado em uma parede, algo que parecia deslocado naquele lugar. Quando olhou para seu reflexo, quase não se reconheceu. Sua pele estava pálida, seus olhos fundos e avermelhados, e sua roupa estava em farrapos. Mas o pior foi o que viu atrás dele no reflexo, uma criatura o observando de longe, imóvel, como se estivesse esperando pelo momento certo para atacar. Quando se virou, o corredor estava vazio. Eventualmente, Daniel encontrou outras pessoas.
Ou pelo menos, ele pensou que eram pessoas. Eles estavam agachados em um canto, murmurando coisas ininteligíveis. Seus olhos estavam vazios, e seus corpos tremiam como se estivessem à beira de um colapso. Ei! Vocês sabem como sair daqui? Ele perguntou. Um deles olhou para ele, os olhos arregalados. Não há saída. Não há saída, repetia continuamente, balançando para frente e para trás. O desespero tomou conta de Daniel. Se aquelas pessoas estavam ali há tanto tempo, qual era a esperança de ele conseguir escapar? Mas, no fundo, ele sabia que não podia desistir. Havia algo naquele lugar, algo que queria mantê-lo ali para sempre. Em um momento de pura sorte ou desespero, Daniel encontrou uma sala diferente. As paredes não eram amarelas, mas pretas, cobertas por símbolos que ele não conseguia entender. No centro da sala, havia um círculo brilhante, pulsando como um coração vivo. Ele ouviu vozes vindo do círculo, mas elas não pareciam humanas. Eram sussurros, promessas de liberdade e uma saída. Daniel sabia que era perigoso, mas não tinha escolha. Ele entrou no círculo. A última coisa que viu foi a sala ao seu redor se desintegrar em pedaços, e a escuridão o engoliu completamente. Quando Daniel abriu os olhos novamente, estava de volta ao mundo real, mas algo estava errado. A cidade parecia diferente, como se estivesse fora de foco. Ao passar por pessoas na rua, ele percebeu que elas não tinham rostos, apenas contornos vazios. Ele tentou falar com elas, mas nenhuma respondia. Daniel percebeu que, mesmo fora das Bacroons, ele nunca havia realmente escapado. Ele agora fazia parte do pesadelo. Daniel havia se convencido de que o portal o tinha libertado, mas a realidade estava distorcida de uma forma que ele não conseguia entender. As pessoas sem rosto, o céu de um tom alaranjado surreal, o silêncio opressor, tudo gritava que algo estava errado. Ele caminhava pelas ruas da cidade, tentando desesperadamente encontrar alguma familiaridade. As fachadas das lojas pareciam as mesmas, mas as palavras nos letreiros estavam embaralhadas, como se fossem um idioma alienígena. Daniel olhava ao redor e percebia que ninguém parecia se importar com ele ou com a situação bizarra que o cercava. Daniel sussurrou para si mesmo, tentando se convencer. Mas então, uma sombra começou a surgir ao longe, distorcida e alta. Ele conhecia aquela silhueta. Era uma das criaturas das Bacroons. Mas como? Ele tinha escapado. Daniel correu, seus pés ecoando contra o asfalto, mas a cidade parecia cada vez mais labiríntica. Cada esquina que virava levava a um beco sem saída ou a uma rua idêntica à anterior. As luzes piscavam freneticamente agora, e o zumbido aumentava, reverberando em sua cabeça. Ao virar uma esquina, ele quase colidiu com outra pessoa. Era uma mulher com uma expressão de puro pânico. Ela segurava uma faca ensanguentada e olhava para ele como se ele fosse um fantasma. "Você também está preso aqui?" ela perguntou, a voz trêmula. "Como assim?" Eu escapei das Bacroons", Daniel respondeu. Ela soltou uma risada histérica, carregada de desespero. Antes que Daniel pudesse responder, um som gutural ecoou atrás dele. Ele olhou para trás e viu várias criaturas surgindo das sombras, seus corpos esqueléticos e movimentos erráticos. "Corra!" a mulher gritou, puxando-o pelo braço. Eles se esconderam em uma loja abandonada, empurrando móveis contra a porta para bloquear a entrada. A mulher suspirou. "Ouvi falar de uma saída definitiva. Algo chamado de nível 0. É perigoso,
mas dizem que é o único lugar onde podemos realmente escapar. Antes que pudessem discutir mais, o zumbido voltou, agora tão alto que fazia o chão vibrar. As criaturas estavam próximas. Daniel olhou pela janela e viu algo que o deixou sem fôlego. A cidade inteira estava desaparecendo, os prédios se desintegrando em partículas amarelas, revelando o mesmo padrão de papel de parede das Backrooms. Isso é impossível, e ele sussurrou, sentindo o terror crescer em seu peito. A mulher segurou sua faca com mais força. Se vamos cair mais fundo, que seja lutando. A porta explodiu, e as criaturas invadiram. Daniel gritou enquanto a escuridão o consumia novamente. E então, o silêncio. Em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, chamada Ridgewood, algo estava prestes a acontecer, algo que ninguém poderia imaginar. A cidade era pacata, cercada por florestas densas e montanhas que pareciam intocadas pelo tempo. Mas, numa noite fria de outubro, gritos e rugidos ecoaram pelas colinas, despertando os moradores de seus sonhos. Carter, um jovem entregador de jornais, estava pedalando sua bicicleta pelas ruas desertas, quando ouviu o som pela primeira vez. Era algo profundo, gutural e antinatural. Ele parou, olhando para as árvores à beira da estrada, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Um lobo, ele sussurrou para si mesmo, tentando racionalizar. Mas o som era muito mais forte, como o rugido de um animal gigantesco. Ele pedalou mais rápido, sem saber que aquela seria a última vez que sua cidade conheceria a paz. Na manhã seguinte, os rumores começaram. Caçadores locais encontraram pegadas enormes na floresta próxima, marcas que pareciam garras gigantes. O xerife da cidade, Tom Harris, foi até o local investigar. Ele era cético, mas ao ver as marcas profundas no solo, percebeu que algo estava muito errado. As pegadas têm pelo menos 1 metro de comprimento, disse um dos caçadores, apontando para o rastro que desaparecia na mata fechada. Tom engoliu em seco. Algum tipo de brincadeira? Ou um urso? Não, senhor, respondeu outro caçador, nervoso. Não existe urso com pés assim. Isso é de um réptil. E, seja lá o que for, é grande. Tom decidiu reforçar as patrulhas pela cidade, mas nada poderia preparar Ridgewood para o que estava por vir. Naquela mesma noite, o rugido voltou, desta vez mais próximo. Moradores relataram terem visto sombras enormes se movendo entre as árvores. Um fazendeiro chamado Gary foi o primeiro a ser atacado. Ele estava verificando suas galinhas quando ouviu um barulho ensurdecedor vindo do celeiro. Ao abrir a porta, ele viu algo que o deixou paralisado. Uma criatura gigantesca, com dentes afiados e olhos brilhantes, estava devorando suas vacas. Gary mal teve tempo de gritar antes que a criatura se virasse para ele, atacando-o com suas mandíbulas imensas. Na manhã seguinte, tudo o que restava de Gary era um rastro de sangue que levava até a floresta. Os rumores rapidamente se transformaram em pânico. Pessoas diziam ter visto um dinossauro, um verdadeiro predador pré-histórico, vagando pelas ruas na calada da noite. Tom, que sempre foi cético, começou a acreditar quando encontrou a pegada gigantesca de novo, desta vez na beira de um rio próximo à cidade. Isso não pode ser real, ele murmurou, olhando para as marcas profundas. Enquanto isso, Carter, o jovem entregador de jornais, decidiu investigar por conta própria. Ele sempre foi fascinado por histórias de monstros e acreditava que poderia capturar a criatura em vídeo. Armado com uma câmera antiga e uma lanterna, ele entrou na floresta à noite. O que ele encontrou mudou sua vida para sempre. A gravação de Carter se tornou famosa na cidade.
Ele conseguiu captar uma visão rápida da criatura, um predador gigantesco, com escamas brilhando sob a luz da lua e dentes afiados como lâminas. Parecia uma mistura de Tiranossauro Rex com algo mais sinistro, como se tivesse sido modificado de alguma forma. Isso não é normal, disse um especialista que foi chamado à cidade para analisar o vídeo. Esse animal não deveria existir. Mas a criatura existia, e estava ficando mais ousada. Na semana seguinte, os ataques aumentaram. Fazendas foram destruídas, carros foram virados, e uma família inteira desapareceu. A cidade estava em estado de emergência. Algumas pessoas começaram a fugir, mas a maioria ficou, esperando que as autoridades resolvessem o problema. Tom organizou um grupo de caça, formado pelos moradores mais corajosos da cidade. Eles usaram armadilhas, armas de fogo e até explosivos, mas nada parecia funcionar. A criatura era inteligente, como se soubesse evitar os perigos. Carter, que agora era obcecado pelo dinossauro, decidiu seguir as pegadas sozinho. Ele acreditava que podia descobrir de onde a criatura tinha vindo. Ao seguir os rastros, Carter chegou a um antigo laboratório escondido na floresta, coberto por plantas e aparentemente abandonado. Lá dentro, ele encontrou documentos que revelavam a verdade: o dinossauro havia sido criado por cientistas, parte de um experimento secreto que saiu do controle. Os papéis mencionavam manipulação genética, tentativa de recriar espécies extintas e armas biológicas. A criatura não era apenas um dinossauro. Era uma máquina de matar projetada para ser imparável. Mas Carter não estava sozinho no laboratório. Ele ouviu o som de passos pesados e percebeu que a criatura o tinha seguido. O dinossauro estava lá, rugindo enquanto se aproximava lentamente de Carter. Ele tentou correr, mas estava encurralado. Sem saída, ele ativou um alarme no laboratório, que desencadeou um sistema de autodestruição. "Se vou morrer, você vai comigo", ele murmurou, encarando a fera. A explosão que se seguiu foi vista de toda a cidade. A criatura desapareceu, mas a cidade nunca se recuperou. Carter foi considerado um herói, mas ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido no laboratório. Boatos diziam que a explosão não havia matado o dinossauro, apenas o mandado para mais fundo na floresta, onde esperava a sua próxima presa. E, de tempos em tempos, os moradores ainda ouviam rugidos distantes. Após a explosão no laboratório, Ridgewood tentou retornar à normalidade, mas o medo continuava a rondar seus habitantes. Alguns diziam que haviam visto sombras enormes nas colinas ao redor da cidade, enquanto outros juravam ouvir rugidos distantes durante a noite. A maioria preferia ignorar os rumores, fingindo que o pesadelo havia terminado. Mas Tom Harris, o xerife, não acreditava que o perigo tinha acabado. Ele sabia que algo ainda estava errado. Na manhã seguinte à explosão, ele encontrou uma nova pegada na lama, ainda maior do que as anteriores. Tom chamou uma reunião secreta com os moradores mais corajosos da cidade. Entre eles estava Lisa, uma bióloga local que tinha experiência com estudos de fósseis, e Miguel, um caçador experiente. "Se aquilo sobreviveu à explosão, estamos lidando com algo muito maior do que imaginávamos", disse Lisa, segurando um mapa da região. O laboratório estava no centro de um sistema de túneis subterrâneos. "É possível que a criatura tenha escapado para lá." Miguel balançou a cabeça, nervoso. "Você está dizendo que pode haver mais de uma dessas coisas lá embaixo?" Liz hesitou antes de responder: "Não podemos descartar essa possibilidade." O grupo decidiu investigar os túneis. Armados com lanternas, armas de fogo e explosivos, eles seguiram as pegadas até a entrada de uma caverna oculta na floresta. Tom e Lisa conseguiram escapar,
mas não antes de verem algo que os deixou aterrorizados: ovos. Pelo menos uma dúzia deles, espalhados pela caverna. Não era só um, Lisa murmurou, ofegante. Isso é uma colônia. Eles voltaram à cidade para alertar os moradores, mas muitos já haviam fugido. Aqueles que ficaram, no entanto, começaram a perceber que o rugido distante agora parecia vir de várias direções diferentes. Ridgewood estava cercada. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.